Como você está? Tudo bem? Espero que sim. Vamos estudar a palavra de Deus? Eu quero te ajudar a compreender melhor as profecias escatológicas. Eu peço a Deus, de acordo com o Salmo 119, verso 18, Senhor, abre os nossos olhos para que possamos enxergar as maravilhas da Tua palavra. Em nome de Jesus, abre as portas do nosso entendimento. Dependemos de Ti para compreendermos algo que venha do Teu Espírito para o nosso espírito e para o nosso entendimento. Assim seja. Eu quero te dizer que estou muito preocupado e interessado na sua aproximação com Cristo. Eu quero que você se converta e reconheça Jesus como o seu Senhor e Salvador. Desde já eu te convido para inscrever-se no nosso canal e divulgá-lo. Você receberá notificações dos próximos vídeos e eu estarei aguardando a sua participação, ok? Neste primeiro vídeo sobre a escatologia bíblica, nós vamos estudar cronologias importantes. Cronologias são importantes? Sim. É porque nós precisamos nos situar no tempo. E é muito importante para o nosso entendimento das coisas que acontecem na Bíblia, previstas pela palavra de Deus. Mas antes disso é importante nós entendermos que não há só um tempo. Existe o tempo convencional conhecido como tempo Cronos. São duas palavras do grego que derivam dois conceitos que precisamos ter uma clareza, um entendimento. O tempo Cronos e o tempo Kairos. Sobre o tempo Cronos, você sabe, o Sol é o centro do sistema solar e existem planetas girando ao redor do Sol. Um ano corresponde a um giro completo da Terra, 365 dias e algumas horas. A Terra, ao redor de si própria, ela dá uma volta em um dia de 24 horas. Daí surge o conceito de hora, o conceito de minuto, o conceito de segundo. E nós estamos muito acostumados com esse tipo de tempo. As pessoas que trabalham com as ciências naturais, ciências físicas, ciências químicas, né? Elas estão acostumadas com o tempo. Os historiadores trabalham com o tempo. Esse tempo, então, é um tempo bem fácil de nós conceituarmos. Na área científica tem o sistema MKS, que consiste de metro, quilograma e segundo. Metro, medida de comprimento, daí surge a medida no plano, né, de área, e também tem a medida de volume, a medida de profundidade, a medida de espaço, né? Você pode estabelecer no plano cartesiano os eixos x, y e z. Mas aí você pode pensar no conceito de massa, que é quilograma, e no conceito de tempo, que é segundo, e daí todas estas outras medidas, e nós estamos prontos para entender tudo aquilo que acontece debaixo do sol, quer dizer, no mundo natural. Agora, no mundo daqueles que vivem com Deus, o próprio Deus, os anjos, os demônios, que são espíritos, e as pessoas que já morreram, eles vivem no tempo Kairos. É isso que nós precisamos entender. O tempo Kairos é qualitativo. O tempo Kairos é o momento oportuno. É o tipo de tempo, então, que nós podemos ver na Bíblia. A Bíblia fala do tempo Kairos no Salmo de número 90, verso 2. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Salmo 90. Olha no outro texto aí, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Deus não somente é pré-existente ao universo, mas ele também possui o atributo da presciência. Você pode observar aí que para Deus o tempo passa diferente do que para nós. O que podemos ver é que o presente, o passado e o futuro para Deus são a mesma coisa. Então,
Você, quando estuda, analisa os principais atributos de Deus, aparece logo na sua mente aqueles conceitos, né? Onipotente, onipresente, onisciente. Querendo dizer, ele pode tudo, ele está presente em todos os lugares e ele sabe todas as coisas. Portanto, ele sabe o futuro antes dele acontecer. Vamos ver isso na Bíblia. Estamos estudando a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Vamos agora olhar o texto de Isaías, capítulo 46, de 9 a 11. Verso 9. Lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Verso 10. Desde o início faço conhecido o fim, desde os tempos remotos o que ainda virá. E digo, o meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Então, você está concluindo comigo que a Bíblia é a mensagem de Deus à humanidade. Ela se expressa através de 66 textos, que são os 66 livros da Bíblia, escritos num período de aproximadamente 1600 anos. E naquele texto estão contidas muitas profecias. Algumas delas são escatológicas. A escatologia é a parte do estudo bíblico, é a parte da teologia que analisa os textos do futuro. Escatós aponta para futuro. Então vamos agora nos voltar para estudar o tempo Cronos na humanidade. Daí você conhece uma ciência chamada história. E eu queria te convidar para olhar um esquema que nos ajuda a entender aí, faz uma síntese, né? Esse esquema faz uma síntese. Olhe comigo para essa linha do tempo. Bem, nós estamos em primeiro lugar visualizando um período de tempo chamado pré-história. A pré-história, de acordo com os criacionistas de Terra Antiga, entre os quais eu me coloco, e de acordo com os evolucionistas, a Terra teria surgido há 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás. Vários períodos, então, se desenrolaram. E a pré-história passa a ser história a partir de 4.000 a.C. A partir de 4.000 a.C. surge a escrita. Os fenícios desenvolveram códigos escritos e aí a história pôde ser registrada. Através desses registros, então, conta-se a história. E a história humana está dividida em Idade Antiga, Média, Moderna e Contemporânea. Rápida visualização desse esquema nos mostra o seguinte. Ano 1, nascimento de Cristo. Conhecido também como AD, Anno Domini. E antes de Cristo, depois de Cristo, a partir desse ano decisivo, não é? Pois bem, a Idade Antiga vai de 4.000 a.C. até 476 depois de Cristo. Estes são conceitos dos historiadores. Nós que somos ocidentais desenvolvemos essa conceituação. Então, em 476, o fato marcante foi a queda do Império Romano do Ocidente. A Idade Média, que vem depois da Antiga, vai se desenvolver até o ano 1453. Fato marcante, tomada de Constantinopla, a atual Istambul, na Turquia. Ela foi tomada pelos turcos otomanos. O Império Romano tinha duas partes. Uma, Roma, a outra, Constantinopla, compreende? Então, depois da Idade Média, vem a Idade Moderna, que vai até 1789, e aí nós já, veja bem, na Idade Moderna,
você tem as grandes descobertas. O Brasil foi descoberto em 1500, né? Surge o novo mundo, os novos continentes, surge a máquina a vapor, surge a Revolução Industrial, muitos fatos marcantes que nós situamos no período da história, né? E aí vem a Idade Moderna, que vai até 1789, Revolução Francesa, daí segue a Idade Contemporânea. Na Idade Contemporânea, nós estamos. Quando ingressamos no século XXI, muitas mudanças aconteceram. Vejamos agora um segundo gráfico. Este gráfico aponta para Israel. Israel é o ponteiro de Deus na escatologia bíblica. Vamos olhar alguns fatos, nós ainda vamos olhar muitas coisas sobre Israel. Mas nesse momento vamos olhar alguns fatos. O primeiro deles é que Abraão, o patriarca, o homem que foi o originador da nação, ele surgiu pelos anos 2000 a.C., ok? A nação ficou escravizada até aproximadamente 1450 a.C. Nesse período, então, eles estavam no Egito, passaram no Egito 430 anos, Moisés foi o libertador, 1450 a.C. Com Moisés surge a redação do cânon sagrado, a redação dos textos bíblicos. Os primeiros 5 livros da Bíblia foram redigidos por Moisés, exatamente isso. Davi, aproximadamente 1000 a.C. Você vê aí um período de deportação na Babilônia, que foi aproximadamente entre os anos 600 e 500 e pouco. E aí você vê algo marcante que eu queria destacar, é o ano 70, quando acontece a diáspora ou dispersão. O exército romano invade Jerusalém, o templo é destruído, a nação israelense se espalha pelo mundo e só volta à terra de origem oficialmente em 1948. Então fica aproximadamente 1900 anos fora da sua terra. E agora os ramos estão novamente brotando. Jesus mandou a gente olhar para a figueira. Olhai para a figueira, profeticamente representa Israel. Olhai para a figueira e outras nações. Quando os seus ramos estão tenros para brotar, saibam que o período e o tempo está próximo. Então, estas coisas eu coloco em destaque no nosso primeiro vídeo, né? E no próximo nós vamos definir sucintamente as principais escolas de interpretação escatológica. Obrigado pela sua atenção, que o Todo-Poderoso nos abençoe. Todo o nosso objetivo é que você desenvolva em si próprio paz. Apesar do mundo estar em ebulição, as pessoas que creem em Deus estão em paz. A Bíblia, com as suas previsões futuras, essas previsões produzem paz e nos levam a um período de preparo. Então, eu vou te dizer aquele texto bíblico. Porque assim te farei, ó Israel. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Eu ainda vou dizer outra coisa para você, porque ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir, virá, não tardará. Portanto, que Deus te abençoe grandemente, esteja sempre conosco, estamos orando por você, ore também por nós. Jesus ama a todos nós. Amém.